Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os riscos, tá? Então, o que vem a ser os riscos? Eles são o resultado de circunstâncias ou comportamento que, quando não controlados, tá? Eles podem gerar algum tipo de doença ou acidente aí. Então, os riscos, eles são possíveis causadores de lesão ou morte, tá? E aí, quem trata sobre isso é a norma regulamentadora número 9, tá? A NR9. Aí ela fala para a gente de alguns agentes de risco. Então nós vamos ter os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos e os agentes ergonômicos. Então nós vamos começar falando sobre os agentes físicos, tá? Nos agentes físicos nós vamos ter os ruídos, vibrações, temperaturas extremas, pressões anormais. Os ruídos aí ele é muito encontrado nas fábricas, tá? Devido à quantidade de maquinários ligados ao mesmo tempo, o trabalhador está muito exposto ao barulho ali, e aí esse é um agente de risco, tá? Um agente de risco aí, porque ele pode causar o quê? Lesão na audição do trabalhador. Vibrações também, ele pode causar um desconforto muscular, tá? Dependendo da frequência, da intensidade dessa vibração. Nós vamos ter temperaturas extremas, aí nesse caso tanto faz temperaturas muito elevadas quanto temperaturas muito baixas, tá? Porque, por exemplo, nós vamos ter frigoríficos onde a temperatura é muito baixa e nós vamos ter, por exemplo, quem trabalha na parte de fundição de peças, tá? De metal, na parte de fornos industriais, na parte de mineração, tá? Então, se tem temperaturas muito elevadas, tanto temperaturas altas, tá? Quanto temperaturas baixas. E pressões anormais. Então, vai ter muitas vezes que o trabalhador vai ter que desenvolver atividades em espaços confinados, tá? Em níveis abaixo do nível do solo, tá? No subsolo. Então, essas pressões anormais também é um fator de risco aí quando a gente está falando de agentes físicos, tá? Nós vamos ter os agentes químicos. Esses agentes químicos, né, nós vamos ter os produtos químicos, poeiras, névoas, gases e vapores. Isso aí ele é muito encontrado principalmente em fábricas que trabalham com, como por exemplo, fábricas de embalagem, fábricas de forro PVC, tá? Onde nós vamos ter um processo químico muito intenso aí, em fábricas de tintas, tá? A parte química utilizada, os produtos aí são muito fortes. Então, esses aí também são uns agentes muito encontrados no dia a dia do trabalhador da indústria. Nós vamos ter os agentes biológicos, tá? E aí vão ser vírus, bactérias, parasitas, fungos e bacilos. Essa parte aí, esses riscos biológicos, pessoal, por exemplo, hoje nas grandes indústrias aí, na sua grande maioria, tem o sistema de tratamento de esgoto, a ET, né? Então, por exemplo, ali se encontra muito desse risco aí, tá? Desse agente de risco, que é o agente de risco biológico aí. Ele está muito presente. Então, como é que faz, pessoal, nessa situação? A empresa ela vai ter que fornecer meios para diminuir ou anular o risco que esses agentes aí fornecem ao trabalhador, tá? Nós vamos ter os agentes ergonômicos. Então, movimentos repetitivos, levantamento e transporte manual de peso, postura inadequada, ferramenta inadequada. Então, vamos pensar o seguinte: se você ficar muito tempo sentado de forma inadequada, você está prejudicando sua coluna. Se você faz movimentos repetitivos diariamente, você pode desenvolver alergia, né? Se você está aí trabalhando, principalmente levantando peso, pessoal, se você não tem o cuidado de fazer o movimento correto, você também pode estar danificando a sua coluna. E isso é um agente de risco, tá? Então,
as empresas elas fazem o quê? Elas têm os equipamentos de proteção individual para minimizar ou zerar o risco que você está exposto, tá? Dependendo daqueles agentes lá que nós vimos. Então, EPI, equipamento de proteção individual. Alguns exemplos de EPI, nós vamos ter o óculos, o protetor auricular, botas de proteção e luvas aí. Isso aí, alguns exemplos de EPI. O que é da responsabilidade do empregador, da empresa? Fornecer os EPIs de forma gratuita para o funcionário, tá? E qual que é a responsabilidade do trabalhador? Zelar por esses EPIs. Então, por exemplo, pessoal, a empresa me fornece um EPI hoje. Eu não posso danificar ele amanhã, tá? Eu tenho que ter zelo. Lógico, se acontecer alguma falha, alguma coisa fora do normal, tudo bem. Mas assim, eu não posso ficar eu não posso ter um cuidado com o EPI. Eu preciso de cuidar dele, para zelar dele, tá? Que é de responsabilidade minha. E é porque ele vai zelar da minha segurança. E o EPI, eu não posso de forma nenhuma dividir ele com um colega meu de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho um protetor auricular, de forma nenhuma eu posso emprestar ele para um colega meu de trabalho. Porque caso esse colega meu tenha uma infecção de ouvido, ele vai passar para mim. Ou se eu tiver uma infecção de ouvido, eu vou passar para ele, tá? E isso, pessoal, assim, no dia a dia, nós vemos cada tipo de situação, tá? Então, por exemplo ali, pessoal, a bota de proteção. Você cuida dela, você troca a meia diariamente para evitar estar com chulé, para evitar odores ruins, tá? E aí o que acontece? Você não sabe se a outra pessoa tem o mesmo zelo que você. E aí você empresta a sua botina para a pessoa e a pessoa está com chulé. Então assim, nós devemos ter cuidado com o nosso EPI, tá? Cuidar bem deles, zelar, não emprestar, pessoal. EPI não é de se emprestar. Não, em hipótese alguma eu empresto um EPI, tá? Se o meu colega de trabalho esqueceu ou estragou o EPI dele, que ele procure o departamento de segurança da empresa para que ele possa solicitar um outro EPI, tá? Ou se justificar o porquê ele não tem. Não posso pegar o meu e emprestar para ele. Nós vamos ter o EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Esse visa proteger um todo, né? Esse aqui eu também tenho que ter zelo dele, tá? O empregador, a responsabilidade dele também de me fornecer esses EPCs, e a minha responsabilidade como trabalhador, como funcionário é o que? Zelar por esses equipamentos, tá? Então alguns exemplos de EPCs aí são que faixas zebradas, cones, barreiras, placas de identificação. Geralmente o EPC, ele ou é para isolar, tá? Geralmente, pessoal, não sempre. Geralmente ele é para isolar uma área, tá? Ou servir de barreiras, né? De barreira de isolação, ou de advertência. Então, por exemplo, uma placa de identificação, ela é o quê? É uma advertência. Ela está te informando algo. Então, quando eu estou num condomínio, por exemplo, que está lá a placa a 10 km por hora, eu estou sofrendo uma advertência, estou recebendo uma informação de que eu não posso ultrapassar de 10 por hora. Quando eu chego num painel elétrico, está lá assim, ó, atenção, equipamento energizado, o que está fazendo? Está me informando. Ele informa só a mim? Não, a todo mundo que vai passar ali. Então, por isso que placa de identificação também é um EPC. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a segunda parte da nossa matéria, tá? Que é o quê? Para a gente ter conhecimento dos riscos, tá? Dos tipos de riscos, né? Dos agentes, que é o agente físico, o agente químico, biológico e ergonômico. E nós conhecemos os EPIs e os EPCs aí, e para que cada um serve. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.